A Incyte Corporation foi fundada em 1991, em Palo Alto, Califórnia, sob o nome Incyte Pharmaceuticals, por um grupo de cientistas e empreendedores da biotecnologia. A ideia inicial era aproveitar os avanços no campo da genômica para criar soluções que acelerassem a descoberta de novos medicamentos. Naquele momento, o projeto Genoma Humano estava ganhando força e a empresa buscava se posicionar como uma das pioneiras na exploração de dados genéticos em larga escala. Nos primeiros anos, a Incyte concentrou esforços em sequenciamento e análise de genes, construindo um dos primeiros bancos de dados genômicos comerciais. Esse banco de dados era licenciado para grandes companhias farmacêuticas, permitindo que usassem informações de sequências genéticas para acelerar suas próprias pesquisas. Essa estratégia de parcerias com gigantes do setor foi essencial para gerar receita e sustentar o crescimento inicial. Entre 1992 e 1995, a empresa ampliou rapidamente sua base de conhecimento, acumulando milhares de sequências de genes humanos e de outros organismos. A Incyte começou a se destacar como uma das poucas companhias capazes de organizar e disponibilizar informações genéticas em um formato útil para a indústria. Esse posicionamento consolidou sua reputação como uma líder emergente em biotecnologia, baseada em genômica. Em 1993, a Incyte abriu seu primeiro laboratório dedicado exclusivamente ao sequenciamento genético de alta capacidade, investindo em tecnologias automatizadas. Esse avanço permitiu que ela expandisse sua base de dados com velocidade superior à da maioria dos concorrentes. Ainda em meados da década de 1990, firmou contratos estratégicos com empresas farmacêuticas interessadas em acessar seu acervo, o que garantiu estabilidade financeira em um setor de alto risco. Até 1995, a Incyte já havia se tornado uma referência no fornecimento de informações genômicas para pesquisa farmacêutica, posicionando-se na vanguarda da bioinformática aplicada à saúde. Embora ainda não tivesse seus próprios medicamentos em desenvolvimento, a empresa construiu os alicerces que mais tarde permitiriam sua transição para uma biofarmacêutica focada em terapias inovadoras. Entre 1996 e 2000, a Incyte Corporation consolidou-se como uma das empresas mais importantes no campo da genômica aplicada à indústria farmacêutica. Nesse período, a companhia, ainda bastante identificada como Incyte Genomics, direcionou suas atividades para ampliar sua base de dados genéticos e fortalecer sua presença como parceira estratégica das grandes farmacêuticas globais. Em 1996, a empresa já havia acumulado um vasto repositório de sequências de DNA humano, o que lhe permitiu licenciar esses dados para companhias como Pfizer, Bristol Myers Squibb, SmithKline Beecham, mais tarde parte da GlaxoSmithKline, entre outras. Esses contratos foram extremamente valiosos, pois garantiram fluxos de receita contínuos e reforçaram a reputação da Incyte como líder no fornecimento de bancos de dados genômicos. Em 1997, a empresa deu um passo significativo ao expandir sua plataforma tecnológica com ferramentas de bioinformática, permitindo análises mais sofisticadas das sequências genéticas. Nesse período, ela lançou produtos como o LifeSeq, um dos primeiros bancos de dados abrangentes de genes humanos, que se tornou referência na pesquisa de novos alvos terapêuticos. Durante 1998 e 1999, a Incyte acelerou suas atividades, beneficiada pelo clima de otimismo em torno da genômica, já que o projeto Genoma Humano estava próximo de sua fase decisiva. A companhia investiu em sequenciamento automatizado de alto rendimento e passou a explorar parcerias também em diagnósticos moleculares e potenciais aplicações terapêuticas. Esse foi um período de grande valorização no mercado, em que investidores apostavam fortemente em empresas ligadas à biotecnologia e à bioinformática. Ao final da década, em 2000, a Incyte era amplamente reconhecida como uma pioneira em genômica comercial, detentora de um dos maiores e mais organizados bancos de dados de genes humanos do mundo.
Embora ainda não tivesse um portfólio de medicamentos próprios, a empresa havia se posicionado de forma estratégica no ecossistema biofarmacêutico, sendo considerada um elo essencial entre a ciência do genoma e a indústria farmacêutica. Esse período também marcou o início de um questionamento interno sobre o futuro da companhia. Permanecer apenas como fornecedora de dados e tecnologia, ou evoluir para se tornar uma verdadeira empresa biofarmacêutica, com seus próprios programas de pesquisa clínica e desenvolvimento de medicamentos. Essa decisão moldaria o rumo da Incyte nos anos seguintes. Entre 2001 e 2005, a Incyte Corporation passou por uma fase de transformação estratégica, marcada pela transição de uma empresa essencialmente de genômica e bioinformática para uma biofarmacêutica voltada ao desenvolvimento de medicamentos próprios. No início dos anos 2000, o projeto Genoma Humano estava chegando ao fim, e as grandes farmacêuticas, que antes dependiam fortemente dos bancos de dados de companhias como a Incyte, passaram a ter mais acesso direto a informações genéticas. Isso reduziu a vantagem competitiva e a relevância comercial dos serviços que sustentavam a Incyte na década anterior. Como resultado, a empresa enfrentou queda nas receitas de licenciamento de dados e precisou redefinir seu modelo de negócios para garantir sobrevivência e crescimento. A partir de 2001, a Incyte começou a investir de forma mais agressiva em pesquisa biomédica aplicada, escolhendo áreas de foco como oncologia, doenças inflamatórias e doenças autoimunes. Nesse período, iniciou a construção de um portfólio de moléculas próprias e programas de desenvolvimento clínico, abrindo mão, gradualmente, da dependência de parcerias baseadas apenas em genômica. Em 2002, a empresa realocou recursos internos para priorizar a descoberta de inibidores de enzimas e receptores, explorando alvos moleculares identificados a partir de seus bancos de dados genéticos. Ainda nesse ano, anunciou projetos em áreas como HIV, diabetes e câncer, estabelecendo colaborações iniciais que ajudaram a financiar esses esforços. Entre 2003 e 2004, a Incyte avançou em ensaios clínicos iniciais de alguns candidatos a medicamento e começou a ganhar destaque como uma companhia de descoberta de terapias inovadoras, não mais apenas como fornecedora de informações. Esse período foi de intensa reorganização. A empresa reduziu atividades ligadas exclusivamente à genômica, vendeu ativos secundários e passou a concentrar esforços no que viria a se tornar sua principal vocação: o desenvolvimento de fármacos de uso clínico. Em 2005, essa transformação estava consolidada. A Incyte já era vista pelo mercado como uma biofarmacêutica em fase de amadurecimento, com pipeline de candidatos promissores em oncologia e inflamação. Embora ainda não tivesse medicamentos aprovados, esse período foi crucial. Representou a virada definitiva da empresa rumo ao modelo que a levaria, alguns anos depois, a lançar produtos inovadores e alcançar reconhecimento global. Entre 2006 e 2010, a Incyte Corporation entrou em uma fase decisiva de sua história, marcada pela transição final de empresa de genômica para uma biofarmacêutica em estágio clínico avançado. Esse período foi crucial para estabelecer as bases do que viria a ser seu primeiro grande sucesso comercial. Em 2006, a companhia já havia consolidado sua estratégia de focar em áreas terapêuticas de alta necessidade médica não atendida, especialmente oncologia, hematologia e inflamação. Foi nesse contexto que a Incyte avançou no desenvolvimento de uma de suas moléculas mais promissoras, o ruxolitinib, um inibidor da via JAK, Janus quinase, voltado inicialmente para o tratamento da mielofibrose, uma rara doença hematológica da medula óssea. O programa clínico do ruxolitinib começou a ganhar destaque e rapidamente se tornou o principal ativo da empresa.
Durante 2007 e 2008, a Incyte intensificou seus ensaios clínicos, conduzindo estudos de fase primeiros e segundos, que mostraram resultados promissores na redução do tamanho do baço e no alívio de sintomas debilitantes em pacientes com mielofibrose. Esses resultados despertaram o interesse do mercado e reforçaram a imagem da empresa como uma desenvolvedora inovadora em terapias para doenças graves e raras. Ao mesmo tempo, a Incyte buscava diversificar sua linha de produtos. Entre 2007 e 2009, a companhia desenvolveu outros programas em oncologia e inflamação, explorando inibidores de outras enzimas, mas o ruxolitinib continuava sendo o foco estratégico e a maior aposta para garantir um futuro sustentável. Em 2009, a empresa atingiu um marco importante ao avançar o ruxolitinib para ensaios clínicos de fase 3ª, etapa que validaria de forma definitiva sua eficácia e segurança. Esse progresso atraiu a atenção da comunidade médica e de grandes farmacêuticas, colocando a Incyte no radar como uma companhia capaz de transformar pesquisa em terapias reais. Até 2010, a Incyte ainda não tinha nenhum medicamento aprovado, mas já era considerada uma das biofarmacêuticas de médio porte mais promissoras dos Estados Unidos. O avanço clínico do ruxolitinib aproximava a empresa de sua primeira aprovação regulatória, algo que se tornaria realidade poucos anos depois e mudaria definitivamente seu papel na indústria. Esse período de 2006 a 2010 foi, portanto, de risco elevado e expectativa crescente, em que a Incyte apostou grande parte de seus recursos e de sua estratégia em um único ativo. O sucesso dessa aposta abriria caminho para sua consolidação como referência mundial em terapias inovadoras para doenças hematológicas. Entre 2011 e 2015, a Incyte Corporation viveu a fase mais transformadora de sua trajetória, marcada pela primeira aprovação regulatória de um medicamento próprio e pela transição definitiva para uma biofarmacêutica de impacto global. Em 2011, após anos de pesquisa e ensaios clínicos, a Food and Drug Administration, FDA, dos Estados Unidos, aprovou o ruxolitinib, que passou a ser comercializado sob o nome Jakafi. Essa aprovação foi histórica. O Jakafi tornou-se o primeiro medicamento aprovado para o tratamento da mielofibrose, uma doença rara e grave da medula óssea. Para a Incyte, significou não apenas o início de uma nova fase de crescimento, mas também o reconhecimento científico e médico de sua capacidade inovadora. Em 2012, o Jakafi consolidou-se como uma nova opção terapêutica, trazendo receitas significativas para a empresa. O medicamento rapidamente se tornou o principal pilar financeiro da Incyte e abriu espaço para que a companhia expandisse suas operações comerciais, inclusive contratando equipes especializadas em marketing e acesso ao mercado. Esse ano também marcou o fortalecimento das primeiras parcerias internacionais para ampliar o alcance do ruxolitinib fora dos Estados Unidos. Nos anos seguintes, a Incyte continuou a expandir as indicações do Jakafi. Em 2014, o medicamento recebeu aprovação também para o tratamento de policitemia vera, outra doença hematológica rara, consolidando-se como um produto de uso ampliado dentro da hematologia. Essa segunda aprovação reforçou ainda mais o valor estratégico do fármaco e a posição da Incyte no mercado biofarmacêutico. Entre 2013 e 2015, a empresa passou por um ciclo de expansão acelerada. Além de ampliar o alcance do Jakafi, a Incyte investiu fortemente em sua plataforma de pesquisa em oncologia e imunologia, desenvolvendo uma série de novos inibidores de enzimas e moléculas voltadas a terapias-alvo. Nesse período, também se destacaram suas parcerias estratégicas com grandes farmacêuticas, como Novartis, Eli Lilly e Merck, que ajudaram a financiar parte de sua pesquisa e abriram portas para colaborações internacionais em imunoterapia e tratamentos inovadores. Ao final de 2015, a Incyte já havia deixado de ser apenas uma promessa e se tornado uma empresa consolidada, com receitas crescentes, pipeline diversificado e reconhecimento global.
O sucesso do Jakafi não só transformou a empresa financeiramente, mas também a posicionou como uma das principais desenvolvedoras de terapias inovadoras para doenças raras e câncer, abrindo caminho para uma nova etapa de crescimento e relevância no setor biofarmacêutico. A partir de 2016, a Incyte Corporation iniciou uma fase de expansão internacional e diversificação de portfólio, mantendo o Jakafi como principal fonte de receita, mas investindo cada vez mais em oncologia, hematologia e imunologia. Entre 2016 e 2017, a empresa buscou consolidar sua presença fora dos Estados Unidos. O ruxolitinib, que já era um sucesso nos Estados Unidos, passou a ser comercializado globalmente através de parceria com a Novartis, que obteve os direitos de venda em mercados internacionais sob o nome Jakavi. Esse acordo foi crucial para ampliar o alcance do medicamento e consolidar a posição da Incyte como referência mundial no tratamento de doenças hematológicas raras. Em 2018, a Incyte fortaleceu seu pipeline em oncologia e imunoterapia, estabelecendo colaborações com gigantes como Merck e Eli Lilly para o desenvolvimento de novas combinações terapêuticas, especialmente na área de inibidores de IDO1 e outras vias imunológicas. No entanto, alguns desses projetos enfrentaram desafios clínicos, levando a descontinuar-os, o que mostrou a dificuldade de competir em um campo altamente disputado como a imunoterapia. Mesmo com esses obstáculos, a empresa manteve um portfólio robusto. Em 2019, obteve destaque com a aprovação do pemigatinib, Pemazir, um inibidor de FGFR2 indicado para o tratamento de colangiocarcinoma, câncer raro das vias biliares. Essa aprovação foi marcante porque colocou a Incyte como protagonista em oncologia de precisão, ampliando sua atuação para além da hematologia. Durante a pandemia de 2020, a Incyte enfrentou os mesmos desafios de todo o setor, como atrasos em ensaios clínicos, mas conseguiu manter suas operações e ainda expandiu sua pesquisa em doenças inflamatórias e autoimunes. Nesse período, o Jakafi continuou sendo seu carro-chefe, mas a empresa reforçou investimentos em novas moléculas e terapias de nicho. Entre 2021 e 2023, a companhia seguiu diversificando seu portfólio. Além do Pemazir, conquistou novas aprovações, incluindo terapias tópicas como o ruxolitinib creme, Opzelura, utilizado para condições dermatológicas como vitiligo e dermatite atópica. Essa entrada no mercado de imunologia dermatológica representou uma nova frente de crescimento, ampliando o alcance da Incyte para além da oncologia. Em 2024 e 2025, a Incyte consolidou sua posição como uma biofarmacêutica global de médio porte, com forte especialização em doenças raras, câncer e imunologia. Seus principais pilares comerciais passaram a ser o Jakafi, Jakavi, o Pemazir e o Opzelura, ao mesmo tempo em que manteve uma linha de pesquisa diversificada em oncologia de precisão, terapias imunológicas e inflamatórias. Hoje, em 2025, a Incyte Corporation é reconhecida como uma empresa inovadora que conseguiu evoluir de fornecedora de dados genômicos nos anos 1990 para uma biofarmacêutica com produtos aprovados, pipeline robusto e parcerias estratégicas globais. Sua trajetória é considerada um caso de sucesso na indústria, especialmente por ter transformado uma aposta arriscada em genômica em um portfólio concreto de medicamentos que mudaram o tratamento de diversas doenças graves e raras. Quer transformar sua vida financeira? Aprenda os segredos do empreendedorismo financeiro e comece a gerar sua própria renda. Acesse o link na descrição. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sino das notificações.